Hoje eu vim trazer o assunto mais esperado por vocês: como pagar o INSS em atraso. Como, quando, quem pode, quem não pode, quem precisa, quem não precisa. Entra pra carência? Bora! Para você aí que não sabe, nós podemos sim pagar o INSS em atraso. Mas fique atento, porque não é todo mundo que pode e também tem momentos que não vale a pena fazer esse pagamento em atraso. Quando você paga o INSS em atraso, isso pode te ajudar muito a alcançar a sua tão sonhada aposentadoria, porque às vezes está faltando muito pouco tempo para você atingir seu tempo de contribuição e você tinha lá um tempo em atraso e você pagando esse tempo em atraso aí garante a sua aposentadoria. Mas calma aí, não é todo mundo que pode fazer esse tipo de pagamento e eu não aconselho fazer esse tipo de pagamento de qualquer forma. Por quê? Porque existem várias regras para esse pagamento em atraso. Recebi muitos comentários referente a esse pagamento aqui do INSS em atraso e eu pedi, gente, me aguarde porque eu vou trazer esse assunto bem completo aqui. E eu tô aqui hoje para falar exatamente sobre isso. Muita calma nessa hora, preste bastante atenção em cada tópico desse vídeo, porque você aí, se fizer esse pagamento do INSS errado, de forma errada, você pode sim estar jogando dinheiro fora e não poderá alcançar a sua tão sonhada aposentadoria. Beleza? Para você aí que ainda não me conhece e está me assistindo, eu sou Ana Paula, sou perita contábil e estou aqui para te ajudar a escolher a sua melhor aposentadoria e dar muitas dicas previdenciárias. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal e gosta desse assunto, já se inscreva e também deixe seu like, porque hoje o negócio vai ser bom demais. Bora! E a primeira coisa que eu quero falar aqui, gente, é quem não precisa pagar o INSS em atraso e nem pode fazer esse pagamento em atraso. Bora conhecer essas pessoas. São os segurados empregados, os segurados avulsos e os domésticos. Por quê? Porque para essas pessoas que trabalham de carteira assinada ou sindicalizado, essas pessoas aqui não têm a responsabilidade do recolhimento do INSS. Quem tem a responsabilidade é o patrão, tá? A pessoa que te contratou, que tem a responsabilidade de fazer o pagamento junto ao INSS. Dentre essas pessoas aqui, os segurados especiais, que trabalharam até outubro de 1991, não têm a obrigação de fazer o pagamento em atraso do INSS, tá? Esse tempo aqui vai ser considerado como tempo de contribuição, bastando apenas comprovar essa atividade em regime de economia familiar, até outubro de 1991. Após essa data, os segurados especiais, se quiserem fazer o cômputo do seu tempo de contribuição, na aposentadoria por tempo de contribuição, vai precisar sim pagar o INSS em atraso. Mas até 1991 bastava comprovar essa atividade exercida em regime de economia familiar. Se você aí, contribuinte individual, a partir de 2003, prestou serviço para pessoa jurídica, saiba que você também não precisa pagar o INSS em atraso, tá? Porque a responsabilidade era da pessoa jurídica que te contratou. Se você aí trabalhou em alguma empresa sem registro na sua carteira de trabalho, também não precisa pagar o INSS em atraso, tá? Vou explicar aqui o que você tem que fazer para conseguir comprovar esse tempo de contribuição aqui, tá? Se você aí trabalhou de carteira assinada, mas seu patrão não fez o recolhimento do INSS, você também não precisa pagar o INSS em atraso, porque a responsabilidade era do seu patrão. Ana Paula, se eu não preciso pagar, como é que eu faço então? Você vai juntar todos os documentos que comprovem essas atividades que eu acabei de citar aqui. Se você trabalhou de carteira assinada e seu patrão não fez o recolhimento junto ao INSS, você vai apresentar ao INSS sua carteira de trabalho com os devidos vínculos, tá? Na sua carteira vai ter escrito lá quando você entrou e quando você saiu dessa empresa. Basta apresentar essa documentação junto ao INSS. Se você aí que trabalhou de carteira assinada e não teve o recolhimento, leve também os seus olerites, é muito importante. Se você conseguir comprovar o seu tempo e também quanto que você ganhava, era melhor ainda. Porque se você não conseguir comprovar quanto que você ganhava, o INSS vai reconhecer apenas o salário mínimo, tá? Então, se você conseguir levar seus olerites, leve também seus contra-cheques para comprovar quanto que você ganhava.
fotos no trabalho, para todas essas pessoas aqui, gente, fotos que você conseguia ali quando você estava exercendo essas atividades que eu citei aqui, declaração de imposto de renda, porque vai constar ali a sua atividade, qual atividade que você prestava na época, comprovante de pagamento de serviço prestado para você que é contribuinte individual e trabalhava prestando serviço para pessoa jurídica, anotações em documentos da empresa a qual você prestava serviço, carteira de trabalho, são vários documentos, gente. Todo documento que você pensar assim, esse aqui comprova que eu exerci essa atividade nessa empresa, ou como contribuinte individual, ou que eu trabalhei na roça até 1991. Você juntou esses documentos, apresente ao INSS para fazer essa regularização aí do seu tempo de contribuição, beleza? Não sendo necessário o pagamento desse período em atraso, porque a responsabilidade não é sua. Então agora nós vamos para as pessoas que podem pagar o INSS. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que contribuem por conta própria. Nós temos dois tipos de pessoas aqui: os contribuintes individuais e os facultativos. Os contribuintes individuais são aquelas pessoas que trabalham por conta própria, recebem por isso e são obrigados a pagar o INSS, tá? Um exemplo aqui, um pintor, um eletricista, um vendedor, uma diarista, todas aquelas pessoas que exercem a sua atividade ali por conta própria e pagam o INSS por conta própria e que possuem a sua renda própria, ok? E os segurados facultativos são aquelas pessoas maiores de 16 anos de idade que não trabalham por conta própria, elas não têm nenhuma renda, tá? Elas não possuem nenhuma renda, mas elas querem contribuir para o INSS para garantir os benefícios previdenciários. Exemplo dessas pessoas são estudantes, desempregados, dona de casa, são todas essas pessoas que não possuem renda própria, mas quer pagar o INSS. E quais são essas regras de pagamento, Ana Paula? É o seguinte, gente, os segurados facultativos, eles podem efetuar o pagamento em atraso em até 6 meses de atraso. Tá? E eles não precisam comprovar esse tempo, não precisa comprovar a sua atividade exercida, até porque eles não exercem atividade remunerada, né, gente? E lembro aqui que a primeira contribuição desse segurado facultativo tem que estar em dia. A primeira contribuição dele como segurado facultativo tem que ter sido efetuada em dia, porque o seu tempo de contribuição vai começar a contar apenas da sua primeira contribuição em dia, ok? Se a sua primeira contribuição não foi em dia, não vai adiantar nada você pagar as demais contribuições que estão em atraso, porque nada vai entrar para o seu tempo de contribuição, beleza? Certifique aí, segurado facultativo, se a sua primeira contribuição foi na data 15, tá? Toda data 15 você faz a sua contribuição referente ao mês anterior à competência. Beleza? Já os contribuintes individuais, eles podem efetuar o pagamento do INSS em atraso a qualquer tempo. Só que aqui nós temos duas regrinhas. Tem um momento onde ele vai precisar comprovar que ele era contribuinte individual na época, e tem um momento onde ele não vai precisar comprovar essa atividade que ele exercia como contribuinte individual. Vamos conhecer esses dois momentos aqui. Quando o contribuinte individual tem um atraso de pagamento de INSS de até 5 anos, menos de 5 anos, e ele já era cadastrado no INSS como contribuinte individual, ele pode pagar o INSS em atraso sem exigir nenhuma comprovação da sua atividade exercida, ok? Então aqui nós temos um caso onde não precisa comprovar a atividade que ele exercia como contribuinte individual. Basta calcular o valor e efetuar o pagamento. Normalmente, gente, eu vou ensinar daqui a pouquinho como que faz isso, beleza? Agora nós temos 3 casos aqui do contribuinte individual, onde ele precisa fazer a comprovação da atividade que ele exercia na época, como contribuinte individual. Nosso primeiro momento aqui é quando o atraso é superior a 5 anos, é isso mesmo. Quando é superior a 5 anos, ele tem que comprovar essa atividade que ele exercia como contribuinte individual, tá? E aqui nós chamamos esse tipo de pagamento como indenização, porque o atraso é superior a 5 anos, então não é pagamento em atraso mais, é indenização. Ok? O segundo momento aqui, gente, é quando o atraso é menor do que 5 anos, mas ele nunca contribuiu como contribuinte individual. Ele quer fazer aquele recolhimento sem nunca ter pagado como contribuinte individual. Nesse momento aqui, ele vai precisar comprovar essa atividade também como contribuinte individual antes de efetuar o pagamento de qualquer guia. E o nosso terceiro momento aqui é quando o atraso é menor do que 5 anos e ele quer efetuar o pagamento, o contribuinte individual quer efetuar o pagamento de um período anterior
ao primeiro pagamento em dia. Se ele fez uma primeira contribuição em dia, ele quer pagar aquele período que antecede essa primeira contribuição, e quando é menor de 5 anos, tá? Então, neste caso aqui, ele também tem que comprovar essa atividade que exercia como contribuinte individual. Gente, presta muita atenção. Esses 3 últimos casos que eu citei aqui do contribuinte individual, nesses 3 casos tem que comprovar a atividade que você exercia na época como contribuinte individual. Porque se você pagar o INSS em atraso sem antes comprovar essa atividade, você vai estar jogando seu dinheiro fora. Eles não vão computar esse tempo como tempo de contribuição, tá? Se você já efetuou o pagamento em atraso e perdeu esse dinheiro, saiba que você pode pedir sim a restituição na Receita Federal, mas isso dá um trabalhão, é bem burocrático. Então, saiba disso antes, não faça esse pagamento sem antes fazer essa comprovação. Agora você deve estar se perguntando aí, Mas Ana Paula, como é que eu faço para comprovar essa atividade que eu exerci como contribuinte individual? Como é que eu faço? Então, gente, é o seguinte, a primeira coisa que você vai fazer antes de fazer qualquer pagamento nesses 3 últimos casos aqui é efetuar a comprovação junto ao INSS dessa atividade aí que você exercia como contribuinte individual. Não sai pagando antes de fazer essa comprovação não, tá? Essa regularização deve ser feita em uma agência do INSS através do serviço de atualização de tempo de contribuição. Você vai fazer essa solicitação lá junto ao INSS, diretamente na agência ou também no aplicativo Meu INSS, ou você pode solicitar esse tipo de serviço somente no momento que for pedir sua aposentadoria. Mas é muito mais interessante você já fazer essa regularização antes mesmo de solicitar sua aposentadoria, tá bom? Que aí vai dar menos trabalho e vai ser menos moroso. Os comprovantes, gente, para essas pessoas que trabalhavam nessas atividades como contribuinte individual, podem ser vários. Todos os comprovantes que você achar ali que comprova a sua atividade que você exercia nessa época, nessa determinada época, desse período que você quer efetuar o pagamento em atraso, junte e leve no INSS para eles fazerem esse reconhecimento desse período, tá? Dentre esses documentos, imposto de renda, porque lá vai estar constando a atividade que você exercia na época, comprovantes de pagamento de serviço prestado, inscrição de profissão na prefeitura da sua cidade, qualquer documento que comprove essa atividade que você exercia vai ser muito útil para o reconhecimento desse período aqui, tá bom? Após ter feito essa solicitação da atualização do seu tempo de contribuição, aguarde o INSS, a resposta dele, tá? Recebeu o ok, teve esse período reconhecido, agora sim você vai poder pagar, ok? Somente após o reconhecimento desse período pelo INSS que você vai poder fazer o pagamento dessas guias em atraso. Mas antes de sair pagando, né, gente, o mais certo é você conhecer o cálculo, como é que funciona esse pagamento, quanto que eles vão te cobrar por esses atrasos aí, né? Ou você paga algo sem saber por quê, não faz isso não, tá? Você tem que pagar só quando sabe o que tá pagando, beleza? Combinado? Combinado. Para o cálculo desses pagamentos em atraso aqui, nós temos 2 tipos de cálculos, tá? Para aquelas pessoas que querem fazer um pagamento acima de 5 anos e para aquelas pessoas que querem fazer o pagamento com menos de 5 anos de atraso, beleza? Se o atraso for de até 5 anos, menos de 5 anos, você consegue fazer esse pagamento lá no site da Receita Federal. Você mesmo consegue fazer o cálculo dos juros e da multa que vai ser gerado e fazer esse pagamento aí conforme a sua vontade, conforme quanto que você quer pagar, qual alíquota que você quer pagar. Da sua forma, do jeito que você quiser pagar, você vai conseguir. Uma dica aqui, gente, para você que vai pagar aí com menos de 5 anos de atraso, é observar qual a alíquota que você vai querer pagar, né? Se é de 20% ou de 11%, que é no caso dos contribuintes individuais. 20%, se você estiver pleiteando aí uma aposentadoria maior, você estiver fazendo um recolhimento aí em contribuições superiores ao salário mínimo, e se você estiver pleiteando uma aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Ou mesmo nas regras de transição por tempo de contribuição. Aqui você tem que pagar na alíquota de 20%. Agora, se você está pleiteando uma aposentadoria por idade ou uma aposentadoria de até um salário mínimo, você quer pagar somente com base no salário mínimo, você pode pagar na alíquota de 11%. Inclusive, eu tenho um vídeo onde eu falo sobre essas alíquotas, ensino direitinho como é que funciona, e eu vou deixar aqui nos cards para você dar uma olhada depois, para entender melhor sobre o pagamento junto ao INSS como facultativo e como contribuinte individual. E outra coisa muito importante, você aí que vai fazer esse pagamento aí com menos de 5 anos de atraso,
toma muito cuidado com o valor que você vai colocar lá, tá? Porque esse valor tem que estar compatível com a sua declaração de imposto de renda que você fez nesse período aí referente a esse pagamento em atraso. Porque se você declarou um valor no imposto de renda e vai pagar outro de INSS, a Receita Federal pode sim te atuar e gerar multa e gerar muito transtorno aí para você. Não queira isso. Faça conforme a sua declaração de imposto de renda daquela época, tá bom? Agora, o nosso segundo caso aqui é quando o atraso é superior a 5 anos, que é o caso da indenização. Aqui você não tem escolha nenhuma, é o INSS que vai fazer o cálculo desses atrasos aqui para você fazer o pagamento, tá? É ele que vai fazer. Ele vai juntar as suas 80% maiores contribuições desde julho de 94, tá? Vai fazer essa média aritmética simples até o mês anterior ao pagamento em atraso, tá? Então ele vai calcular essa média, vai achar um valor ali e em cima dessa média vai calcular 20% para cada mês de atraso que você quer efetuar o pagamento, beleza? Depois disso aqui, gente, ele vai aplicar um juros de 0,5% para cada mês de atraso, que são capitalizados de forma anual. E esses juros aqui pode chegar até 50%. E mais uma multa de 10%. Ou seja, vai ser um dinheirão. Quer um exemplo? Vamos ver um exemplo aqui. Vamos supor que uma pessoa aí vai fazer um pagamento de um atraso superior a 5 anos, uma indenização para o INSS, e o INSS fez o cálculo dos seus 80% maiores contribuições desde julho de 94, atualizadas monetariamente, fez aquela média aritmética simples ali, e encontrou um valor de R$3.000. Vamos supor que seja R$3.000, tá? Primeiro ele vai calcular a alíquota, que é obrigatória aqui de 20% em cima desses R$3.000, que vai dar R$600 aqui de parcela em atraso. Isso aqui eu tô falando de um mês, tá, gente? R$600. E depois vai calcular ali os juros. E os juros vai ser um valor aqui de 50% desse valor, que vai ser de R$300. E depois a multa, que vai ser 10% desses R$600, né? Então 10% de R$600 vai dar R$60. Totalizando aí, gente, R$960 para cada mês de atraso. Ou seja, se essa pessoa aqui resolver pagar 10 parcelas em atraso, ela vai estar pagando R$9.600 de atraso de indenização para o INSS. Este valor aqui pode ser dividido em até 60 parcelas, mas haverá mais acréscimos. Agora um recado meu aqui, gente. Se você aí só tá com um mês de atraso, paga esse trem logo, porque não deixa esperar esse tanto de tempo para pagar não, porque vocês estão vendo como é que é caro, gente, é caro demais. Paga, já paga esse carnezinho em atraso aí, tá? Corre desse negócio de indenização, pelo amor de Deus. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui, se você tá querendo pagar o INSS nessa forma aqui de indenização, quando é superior a 5 anos de atraso, e essas parcelas são anteriores a 14 de outubro de 1996, saiba que o INSS não poderá cobrar nem juros e nem multa, porque nessa época não existia nenhuma legislação que regia a cobrança desses juros e dessa multa aqui que eu citei, tá? Então, se acontecer de você solicitar ao INSS o cálculo para fazer esse pagamento em atraso, indenização, você vai verificar se houve essa cobrança de multa e juros dentro do prazo certo. Após a data 14 de outubro de 1996, pode sim estar cobrando juros e multa, tá? Antes dessa data, pagamentos até essa data não pode ter cobrança de juros e nem multa. Se você solicitou esse cálculo e viu que foi cobrado juros e multa de forma incorreta, tá? Antes de 1996, aí você pode entrar com pedido judicial solicitando o cálculo certo aí para você efetuar o pagamento correto, tá? Sem esses juros, sem essa multa aí. Agora, se você já efetuou o pagamento desses juros e multa e não sabia dessa informação, você pode entrar com pedido judicial solicitando a restituição desses valores que foram pagos aí a maior, beleza? Então agora nós vamos fazer esse cálculo, nós vamos fazer o pagamento do INSS em atraso. Lembrando que quem consegue pagar em atraso, tá? Lá no site da Receita Federal, é somente os autônomos, os contribuintes individuais, com até 5 anos de atraso, ou com menos 5 anos de atraso, e os facultativos com até 6 meses de atraso. Bora entender como é que funciona então.